Alunos, Biomed, juntos mais uma vez. Agora o nosso desafio vai ser sistema respiratório. Inspira, expira, inspira, expira. Vamos lá? Missão dada, missão a ser cumprida, 02. Galera, vamos começar pela anatomia. Aquele combinado, né? De novo, anatomia, depois a fisiologia do sistema, tá? A anatomia do sistema respiratório. Então, ó, nós vamos ter a seguinte divisão. O sistema respiratório, ele é formado pelas vias aéreas, o caminho por onde o ar vai passando, e também formado pelos chamados músculos respiratórios. O ar não passa por dentro deles, mas sem eles a gente não conseguiria respirar, ok? Vamos conversar primeiro a respeito das vias aéreas. Vias aéreas, vias respiratórias. Número 1, as fossas nasais. Fossas nasais. Número 2, uma tal de boca, né? Cavidade bucal. Boca. Ô, professor, boca? Sistema respiratório? O que você me diz? A gente pode respirar pela boca se houver necessidade? Você já ouviu falar em respiração boca a boca? Pois é. O ideal é a gente respirar pelas fossas nasais. Respiração bucal só para os casos de necessidade, tudo bem? Mas por que, professor? É simples. Nós vamos ver depois, na matéria de histologia, que nas nossas fossas nasais, as células, elas podem ter cílios na superfície, bastante secreção conhecida como muco, um tal de muco que juntamente com cílios faz a filtração, a hidratação do ar que a gente inspira. Respirar pela boca o tempo todo significa mandar para os pulmões um ar sem a devida filtração. Então, só para os casos de necessidade, ok? Mas que ela pode ser usada, pode. Então, o ar que entrou pelas fossas nasais, ou então entrou pela boca, em seguida passa por dentro da faringe. Número 3, uma tal de faringe. E galera, depois da faringe vem o quê? Se fosse comida, iria para o esôfago, né? Faringe, esôfago, estômago e intestinos. Como estamos falando de ar, então, ó, depois da faringe vem a laringe. Número 4, a tal da laringe. Lembrar que a faringe pertence aos sistemas digestório e respiratório. Já a laringe pertence somente ao sistema respiratório. Inclusive, ó, esta aqui é aquela cartilagem chamada de epiglote. Nós vimos no capítulo de sistema digestório que é para evitar o engasgo. Do you remember? Então, depois da laringe, o ar vai passar por onde? Depois da laringe, o ar vai passar por dentro de um tubo com anéis de cartilagem. É a tal da traqueia. Traqueia, que no passado era acentuada. Traqueia. Quantos acentos eu coloquei na palavra traqueia na minha vida? Aí depois vieram as novas normas gramaticais e tiraram o acento da traqueia. Tiraram o acento da traqueia, tiraram o acento da diarreia. E eu penso, diarreia sem acento é muito complicado, deve ser, né? Gente, essa tal de traqueia, ela então vai bifurcar. Ó, a traqueia leva o ar para dentro do nosso tórax. Já dentro do tórax, a traqueia sofre bifurcação e forma os chamados brônquios. Brônquio direito, brônquio esquerdo.
Número 6, então, os brônquios. Galera, cada brônquio, então, vai levar ar para dentro do pulmão. Note aqui, ó, olha o que eu fiz. Eu cortei uma casquinha, eu tirei um pedaço da superfície do pulmão para a gente observar que lá dentro, ó, cada brônquio faz o quê? Cada brônquio vai ramificar várias e várias e várias vezes. Cada ramificaçãozinha de um brônquio dentro do pulmão é o chamado bronquíolo. Dentro de cada pulmão, um monte de bronquíolos. Tanto a traqueia como também os brônquios e os bronquíolos são anéis de cartilagem. São tubos formados por anéis de cartilagem. Mas repare, o diâmetro vai ficando cada vez menor, ok? Gente, e um detalhezinho, os bronquíolos estão dentro dos pulmões. Então, ó, aqui e aqui, os pulmões. Número 8, dispensando maiores comentários, eles, os pulmões. Qual dos dois é maior? Livros de biologia, professores no quadro também, colocam os dois pulmões com os mesmos tamanhos. Mas um detalhezinho, se você encontrar em alguma questão de vestibular, é raro, mas eu já vi. A afirmativa colocando que o pulmão direito é maior do que o esquerdo, é verdade. O pulmão direito, ele é um pouco maior que o pulmão esquerdo, por causa do coração. A presença do coração, né, limita um pouco a capacidade de ar que caberia dentro do pulmão esquerdo, tá bom? Bom, então, temos aqui as chamadas vias aéreas, percebeu? O caminho, a sequência que o ar vai percorrendo no nosso sistema respiratório. Aí vem a pergunta, ô Helder, aí dentro do pulmão, o ar é levado para os bronquíolos. E depois dos bronquíolos, o que acontece? Aqui, galera, aqui. Isto aqui, ó, é o finalzinho de um bronquíolo. Aliás, o nome é bronquíolo terminal. Nome científico, bronquíolo terminal. Repare, cada bronquíolo, cada um dos bronquíolos vai terminar assim, ó. Cada bronquíolo termina formando um conjunto de sacos aéreos. Sacos aéreos. Nome mais bonitinho, mais científico, alvéolos. Os chamados alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares. Professor, alvéolo pulmonar é redundância, não? Não é. Na natureza, na biologia, tem vários alvéolos, ok? Você já descascou, chupou uma laranja ou uma mexerica? Ó, o gomo da laranja ou o gomo da mexerica. Você abre, aquelas bolsinhas cheias de líquido, são os alvéolos da mexerica, os alvéolos da laranja. Na biologia tem vários alvéolos, inclusive alvéolos pulmonares, tá bom? Gente, então aqui, ó, o destino final. Qual é o destino final do ar que a gente inala? O destino final do ar é chegar ao interior dos nossos alvéolos pulmonares. Show? Detalhe, veja o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei este alvéolo, e ampliei aqui para você. É para você perceber, jovem, descobrir ou lembrar, não sei o seu caso, lembrar que ao redor de cada alvéolo tem um monte de vasos sanguíneos. Ao redor de cada alvéolo pulmonar, um monte de vasos sanguíneos microscópicos. Vasos sanguíneos microscópicos, mais finos do que fios de cabelo. São os vasos capilares. Vasos sanguíneos capilares cercando, envolvendo
cada um dos nossos alvéolos pulmonares, tá? Ó, sangue chegando, sangue circulando, sangue saindo lá na outra ponta do capilar. Show? Gente, olha o que eu fiz aqui embaixo. Eu peguei este alvéolo, ampliei mais ainda, e aqui embaixo, ó, eu coloquei um pedacinho de capilar. Eu até exagerei um pouquinho no tamanho do capilar, para didaticamente você poder enxergar o que vai acontecer aqui, tá bom? A pessoa acabou de inspirar. Ela inspirou, bastante oxigênio chegou até os seus alvéolos. Então, observe, moléculas de oxigênio mais concentradas no ar do alvéolo, elas vão difundir. Física, um fenômeno físico chamado de difusão. Moléculas passando do meio de maior para o meio de menor concentração. Se eu deixar um perfume, o frasco aberto, o que acontece? Com o passar dos dias, o perfume vai sumindo. O nível do perfume vai baixando. O que está acontecendo? As moléculas do perfume estão espalhando, difundindo para a atmosfera. É um fenômeno físico, ok? Então, oxigênio difundindo para o sangue do capilar. Mas atenção, o sangue que é levado para os nossos pulmões, pessoal, do coração para os pulmões, é um sangue venoso, muito concentrado em gás carbônico. Então, as moléculas de gás carbônico, mais concentradas no sangue, elas vão difundir para dentro do alvéolo, para dentro do ar do alvéolo. De novo, fenômeno de difusão. Moléculas de CO2 passando do meio de maior para o meio de menor concentração. Então é assim que você inspira O2 e expira CO2. Amigos, biologia dá nome para tudo e aqui então não é diferente. Qual o nome desse fenômeno? Esse mecanismo é chamado de hematose. O mecanismo de oxigenação do nosso sangue. Hematose. Difusão de gases entre o ar alveolar e o sangue dos capilares. Hemólise. Ah, e um detalhezinho. Tem aluno que pensa bem assim. Ah, então quando eu inspiro, quer dizer que o oxigênio ele vai todo do meu alvéolo para o sangue. Não, não vai. Presta atenção. O oxigênio, ele começa a difundir para o seu sangue, ok? Muito O2 vai para o sangue. Só que tem um detalhe. Você logo vai expirar. Então, quando você expirar, parte do oxigênio, ele vai ser jogado para fora. Parte do O2, você expira, devolve para o ar, sem problemas. O negócio, é você não ficar sem respirar. É você não deixar de captar oxigênio constantemente. Mas é normal, presta atenção. Não tem o gás carbônico? O gás carbônico difunde do sangue do capilar para o alvéolo. Só que tem um detalhe, olha isso aqui. Parte do gás carbônico vai continuar no sangue. Sim, acontece. Tranquilo? O detalhe é que este sangue aqui vai ter mais oxigênio do que gás carbônico. Então é sangue arterial, rico em oxigênio. Este sangue aqui, ele ainda tem um pouquinho de oxigênio. Claro que tem. Você concorda comigo que as células da parede do vaso, células da parede vascular, também precisam de oxigênio? Neste sangue aqui, tem um pouquinho de oxigênio. Só que ele é mais concentrado em gás carbônico do que em oxigênio. Por isso é o tal do sangue venoso. Ok? Show! Espero que você tenha compreendido. Então, eu disse o quê? Que o nome deste fenômeno aqui é a tal da hematose, né? Hematose. Então, vamos lá. Hematose é o processo, mecanismo de oxigenação do sangue. É o processo
o mecanismo de oxigenação do sangue. E você, ser humano, você, mamífero, como é que acontece? A hematose, ela ocorre graças à difusão de O2 e CO2 entre o ar alveolar e o sangue dos capilares. Logicamente, eu estou falando dos capilares que envolvem os alvéolos pulmonares, certo? Eu já vi vestibular por aí cobrando isso aqui, ó. Difusão. Que difusão? Depois, na matéria de citologia, vocês vão ver transporte através de membrana. Transporte através de membrana celular. Tem uma tal de difusão simples e uma tal de difusão facilitada. Neste caso aqui, vestibulando, é difusão do tipo simples. Difusão simples. Difusão de gases pela membrana não depende da ajuda de proteínas de membrana, por isso é difusão simples apenas, tá bom? Senta, reza e grava. Bom, galera, já que eu falei de bronquíolos e alvéolos, eu aproveitei para comentar sobre a tal da hematose, ok? Mas lembrando que o nosso assunto ainda é anatomia do sistema respiratório. Eu mostrei para vocês as vias respiratórias. Agora vamos aos músculos. Quais são os músculos que nós usamos para respirar? Músculos respiratórios, nós temos um tal de diafragma, o famoso diafragma. E temos também os chamados músculos intercostais. Músculos intercostais. Vamos lá. Figurinhas para entender melhor. Diafragma é aquele músculo onde os pulmões estão apoiados. O diafragma é o músculo onde os pulmões estão assentados. Diafragma, músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Acima do diafragma é o tórax, abaixo dele é o abdômen. Músculo em forma, em aspecto de folha, como se fosse uma folha muscular. Galera, muita gente acha que o diafragma é músculo do tipo liso, como do útero, dos intestinos, da bexiga. Não. Diafragma é músculo esquelético. O diafragma é músculo esquelético. Apesar dele funcionar no modo automático, né? Mesmo enquanto você dorme, é músculo esquelético. Ó, nas bordas do diafragma, tem um tendão esbranquiçado, que prende o diafragma às nossas costelas. O diafragma está preso a algumas costelas da caixa torácica. Músculo ligado a osso é músculo esquelético, ok? É o nosso principal músculo respiratório, digamos assim. E, além do diafragma, os intercostais fazem parte do sistema respiratório. Músculos o quê? Intercostais. Atenção, ó. Isto aqui é este osso aqui, ó, o osso na frente do nosso tórax. É o osso chamado de externo. É com S, porque é nome de osso externo, tá? E aqui, galera, ó, são as nossas costelas. As costelas, elas estão presas ao externo.
As nossas costelas quase todas estão presas ao externo. Ó, ó, ó. As costelas, enquanto a gente respira, elas vão articulando com o osso externo, tá? Costela é osso. E, gente, agora, ó, em vermelho, músculo, carne. Em vermelho, os músculos intercostais. Ah, tá. O nome já diz. Músculo intercostal. Entre as costelas, intercostais. Entre as costelas. Ah, tá. Entre uma costela e outra, músculo intercostal. A carninha que fica entre as costelas são os músculos intercostais. Tanto o diafragma quanto os intercostais são usados nos nossos movimentos respiratórios, tá bom? Esta aqui, então, foi a anatomia do sistema respiratório. Vias aéreas e músculos respiratórios. Agora, gente, vamos passar para a parte de fisiologia. Vamos botar tudo isso para funcionar. Fisiologia do sistema respiratório. Primeira parte. Parte 1, parte 2, parte 3. Partiu. Então, temos aqui agora que falar sobre os movimentos respiratórios. Movimentos respiratórios. Seguinte, desde quando você estava lá no fundamental, você aprendeu que movimentos respiratórios são de inspiração e expiração, certo? Inspiração e expiração. Piração. Galerinha, eu preciso escrever aqui no quadro que inspiração é quando o ar entra e expiração quando o ar sai. Desnecessário, né? Crianças do fundamental já sabem disso também. Então, o que eu vou colocar aqui? Escuta, inspiração. Saber que a inspiração é um processo, é um mecanismo ativo. A inspiração é um mecanismo ativo. Por quê? Porque depende da contração dos músculos respiratórios. Contração dos músculos respiratórios. Você já sabe, já então percebeu, né? Para nós respirarmos, o diafragma e os intercostais vão ter que contrair. E a expiração? A expiração é um processo passivo. Processo passivo. Por quê? Porque para a gente expirar, basta deixarmos os músculos relaxarem. Depende do relaxamento. Já sabe, né? Relaxamento dos músculos respiratórios. Inspiração ativa, contração dos músculos. Expiração passiva, relaxamento dos músculos. Ok? Então vamos ver como é a tal da inspiração. Inspiração. Vestibulando. Então, o que vai acontecer com o diafragma? Contração. O diafragma contrai. Ao mesmo tempo
Ao mesmo tempo, o que acontece com os intercostais? Contrai. Então, intercostais contraindo. São eventos simultâneos. Eventos que acontecem ao mesmo tempo. Eles são concomitantes, eles são simultâneos. Enquanto o diafragma contrai, intercostais também estão contraindo, ok? Eventos simultâneos, não repito mais. Quando o diafragma contrai, diafragma, ele vai subir ou vai descer? Muito aluno erra isso. Galera, ó, o diafragma, como eu disse, nas suas bordas, ele está preso a algumas costelas, né? É músculo esquelético. Então, olha só, quando o diafragma contrai, ele faz isso aqui, ó. A parte central do diafragma vai para baixo, desce, não sobe não, tá? Pense comigo, se o diafragma subir, ele vai apertar os pulmões. Se ele apertar os pulmões, o ar dos pulmões vai ser forçado a sair. Isso acontece na expiração. Estamos falando de inspiração, certo? Então, diafragma contraindo, acontece a descida. Descida do diafragma. Tem vestibular que coloca assim, abaixamento, tanto faz, tá? Descida, abaixamento do diafragma, tanto faz, tanto fez. A ordem das bebidas não altera o porre final. Ao mesmo tempo, quando os intercostais contraem, eles fazem o que com as nossas costelas? Intercostais contraindo, ó, eles vão levantar as nossas costelas. Elevação das costelas. Vai me dizer que você não estava sabendo disso aqui, não? Vai me dizer que você nunca ficou na sua casa desnudo em frente a um espelho, se observando, se descobrindo. Ficou concentrado só em outras partes do seu corpo? Você não observou sua respiração, não? Não teve tempo? Caramba! Aqui, ó. Os pincéis pretos, as costelas, ó. Quando a gente inspira, as costelas levantam. Quando a gente expira, elas abaixam. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Ok? E detalhe, você ainda não se convenceu de que durante a inspiração o diafragma vai para baixo? Então, vou descrever para você uma cena. Vê se você reconhece. Alguém está sentado num vaso sanitário tentando fazer o número 2. Oh, shit! Não comeu fibra não, né? Cadê a salada? Cadê as frutas? Alimentação pobre em fibras. Tá dando dificuldade? Aí a pessoa faz o quê? Ali sentada, ela inspira fundo, ela puxa o ar. Aí ela trava para fazer força, certo? Ah, você tá rindo? Não é isso não? Entendeu o que acontece? Quando a pessoa inspira, o diafragma vai para baixo, ele desce. Aí ele faz pressão no abdômen, pressiona os intestinos, fezes saindo. Nunca tinha reparado? O diafragma, além da gente usar para a gente respirar, ele é usado para ajudar na defecação também, jovens. Viu? Ele desce mesmo. Gente, agora podemos raciocinar. Baseado aqui nesses procedimentos, o resto dá para a gente raciocinar. Aqui, ó. Entre os meus pincéis, ó. O diâmetro vertical do tórax, entendeu? Lá dentro da minha caixa torácica. Diâmetro vertical do tórax. Pense, ó,
Já que o diafragma vai abaixar, o diâmetro vertical do tórax aumenta. Mais espaço na vertical dentro da cavidade torácica. Então, nós vamos ter o aumento no diâmetro, aumento do diâmetro vertical do tórax. Elevação das costelas. De novo, aqui, olha em mim. Ó, quando as costelas levantam, diâmetro diâmetro horizontal, tá? Diâmetro horizontal, o que acontece? Viu? Os meus dedos mindinhos, quando as costelas levantam, você aumenta a distância entre os dedos mindinhos. Ou seja, você está aumentando o diâmetro horizontal da caixa torácica. Mais espaço na vertical, mais espaço na horizontal também. Aumento no diâmetro horizontal da caixa torácica. Vamos juntar esses dois caminhos? Vamos juntar aqui esses dois caminhos agora. Jovem, pense comigo. Já que dentro da cavidade torácica surgiu mais espaço vertical, mais espaço horizontal, a pressão em cima dos pulmões vai ser maior ou menor? Dentro do tórax tem os pulmões. A caixa torácica está aumentando. Então a pressão em cima dos pulmões vai ser menor. Mais espaço, menor pressão sobre os pulmões. Então, consequência, redução da pressão do ar que está dentro dos pulmões. Redução da pressão do ar intrapulmonar. Consequência, você está lembrando que o ar que está dentro dos pulmões comunica-se com o ar do meio externo? O ar dos pulmões tem comunicação pelas vias aéreas com o ar do lado de fora. Então, quer dizer que agora a pressão atmosférica está maior do que a pressão do ar dentro dos pulmões. Qual é a consequência? Matéria de física, matéria de geografia. Como é que os ventos funcionam? Lembra? O ar vai do meio de maior para o meio de menor pressão. Então, tá aqui, a pressão atmosférica, a pressão do lado de fora do corpo, a pressão externa, torna-se maior, passa a superar do que a pressão intrapulmonar. E, amigos, então quer dizer que nós vamos ter agora o fluxo de ar para dentro dos pulmões. Por diferença de pressão, o ar vai para dentro dos pulmões. Nós vamos ter a entrada do ar nos pulmões. Professor, então, quando a pessoa for expirar, para a gente reverter tudo isso aí, o diafragma, ele vai subir. O diafragma relaxa e sobe. As costelas vão abaixar. Ou seja, o diâmetro vertical e horizontal, eles vão reduzir, sim. Então, já que os diâmetros horizontal e vertical do tórax vão reduzir, você vai fazer pressão em cima dos pulmões. Fazendo pressão em cima dos pulmões, a pressão do ar nos pulmões passa a ser maior que a pressão do ar do lado de fora, atmosfera. Agora o fluxo de ar, então, vai ser para fora. É assim, galera. O ar, ele entra ou sai dos nossos pulmões
é por diferença de pressão. O ar sempre vai do meio de maior para o meio de menor pressão. Agora, quem é que faz a pressão do ar nos pulmões mudar? Ficar maior ou menor que a pressão atmosférica? São os músculos respiratórios, percebeu? Os músculos respiratórios, eles contraindo e relaxando, eles fazem a pressão do ar nos pulmões ficar ora maior, ora menor que a pressão atmosférica. E é assim que o ar entra e sai dos nossos pulmões, ok? Então, essa aqui foi a primeira parte da fisiologia da respiração, tá? Mostrei para vocês quais são os movimentos respiratórios, tranquilo? Na nossa próxima videoaula, vamos ver o restante de fisiologia do sistema respiratório. Abraço a todos, aguardo vocês lá então.